Vamos falar um pouquinho sobre a clínica contemporânea da psicanálise. O analista no século XXI, como tem que ser a sua escuta, como que se estrutura o setting e também pensar um pouquinho nos aspectos da contratransferência. Bom, o setting psicanalítico, né, no tempo contemporâneo, ele está mais flexível, mas ainda assim estruturado. Por que estruturado? Porque ele ainda precisa ser um lugar seguro, um lugar organizado, tanto psicamente para o analista que vai estar atendendo, como também, e principalmente, para o analisando, né? Os nossos pacientes precisam também desse lugar seguro. Antigamente, a gente pensava apenas naquele setting com divã, com horários fixos, com uma neutralidade muito rígida. Será que isso se mantém ainda nos dias de hoje? Hoje, com o avanço tecnológico, nós temos também flexibilizações dentro desse campo da psicanálise. A gente tem flexibilização na questão da frequência, no uso da cadeira, na terapia, que também pode ser realizada de maneira online. O paciente não necessariamente está num divã, ele está, às vezes, no sofá da casa dele, na mesa do escritório, na cama, com o computador, com o celular. E aí, isso perde a neutralidade? Isso faz com que esse atendimento deixe de ser um atendimento psicanalítico? Em hipótese nenhuma. Por quê? Porque você precisa realizar em primeira instância para garantir que aquele atendimento ele se mantenha dentro do set analítico, você precisa realizar o enquadre. O que é o enquadre? O enquadre funciona como um continente, né? Um contingente, na verdade, né? Que mesmo com flexibilidade, ele permite que você mantenha aquele espaço e aquele tempo como um lugar de análise e não como um lugar qualquer. É um espaço de segurança e previsibilidade. O que significa previsibilidade? Que tanto o paciente como o terapeuta, eles sabem o que pode acontecer dentro daquele tempo, daqueles 50 minutos em que o paciente está fazendo ali o seu processo de análise. Por exemplo, quando a gente vai discutir a terapia online, quais são esses desafios, né? Primeiro, o desafio da presença. Preciso do analista, preciso do analisando, né? Desse enquadre que precisa ser o quê? Visual e sonoro. A gente precisa se ver e precisa conseguir também se ouvir, né? E a gente tem que pensar também na possibilidade de acesso. Qual a possibilidade real de acesso dessas pessoas dentro desse setting terapêutico? Elas têm ali uma internet funcionando adequadamente? As duas partes estão conseguindo estar num lugar de sigilo, um lugar que garanta segurança, né, na escuta que está sendo realizada ali? E isso faz parte do processo de enquadro. E aí a gente tem uma frase, né, da Joyce MacDonald que falava assim, né, o set não é apenas um lugar físico, mas ele é uma moldura psíquica que sustenta a relação e a possibilidade do trabalho analítico. Ou seja, não se trata de um lugar físico onde ele vai acontecer, mas se trata especialmente da sustentação dessa relação. Por isso que é muito importante que o psicanalista ele esteja preparado, ele esteja sempre em constante formação, principalmente nos dias atuais, em que a gente tem tanta facilidade das redes sociais. Se a gente pensar antigamente, a vida do analista se mantinha completamente neutra também. Hoje em dia as pessoas muitas vezes encontram o analista nas redes sociais, a gente tem aí o Facebook, o Instagram, né? E as pessoas se comunicam, as pessoas muitas vezes se reconhecem por esses espaços, né, midiáticos. E como que é esse analista, né? O quanto que a gente coloca da nossa vida ou não coloca da nossa vida naquele espaço, né, em que vai ser acessado muitas vezes por pessoas que fazem parte ali deste local de análise. Então, o que a gente está trabalhando? Primeiramente, a gente tem que pensar, né? Qual que é o nosso real trabalho? A gente trabalha também não apenas com o verbal, mas com aquilo que também não é verbal, né? Então tem todo um mundo a ser escutado, tanto o mundo, né, daquilo que o paciente nos traz, né, do que o analisando nos traz, como o que está por trás daquilo que ele não nos diz exatamente, mas que se mostra ali nos silêncios. Então, que tipo de silêncio que ele faz? É um silêncio reflexivo? É um silêncio ligado à resistência? É um silêncio vazio? É um silêncio comunicativo? Como que a gente intervém nesse espaço de silêncio? Outra coisa que precisa ser observada,
o corpo vai falando muito, que postura, como que esse corpo vai se comunicando. Por isso que a gente precisa também desse contato visual, mesmo no espaço online de atendimento. Os atos falhos, os esquecimentos, as pequenas manifestações do inconsciente, do dia a dia. O que é isso, né? Aquilo que a pessoa falou, pensou, mas eu falei isso de relance, de relapso, eu não queria dizer isso. Um ato falho. Como que a gente capta essas informações, né? A entonação da voz, aquilo que é dito, né? Muitas vezes, como é dito. Por exemplo, um paciente que fala assim, sobre um tema doloroso, mas durante a contagem desse tema doloroso, ele está demonstrando ali um sorriso. O analista, por exemplo, pode pontuar: enquanto você fala dessa dor, percebo um sorriso no seu rosto. O que esse sorriso tenta dizer ou esconder? Né? Então, essas pequenas percepções, esses pequenos detalhes não podem passar desapercebidos, né? E aí é importante a gente pensar que a gente precisa ter essa manutenção do setting dentro da psicanálise de uma maneira mais flexível, mas ainda assim estruturada, tá? E aí um outro exemplo que a gente pode pensar é o manejo da resistência na contemporaneidade. O que é a resistência? Como que ela aparece hoje na contemporaneidade, né? Se a gente pensa que está todo mundo conectado o tempo todo, né? Não é apenas, né, por exemplo, na resistência da expressão, não é apenas um bloqueio, mas uma forma de comunicação desse inconsciente. Como que essas formas atuais hoje elas acontecem, né? Falta muitas vezes do engajamento, né? Um uso excessivo de racionalização, demandas de cura rápida, uma necessidade por quero melhorar logo, quero sair logo desse processo, né? E qual que é a estratégia? Primeira estratégia do psicanalista: não confrontar diretamente, mas sim aprender a explorar o significado da resistência dentro da relação analítica, entender o que a resistência protege. Exemplo, um outro exemplo, eu gosto bastante de trabalhar com exemplo. Um paciente que falta repetidamente, em vez de focar na falha, né, na falta desse paciente, explorar o que a falta representa para ele e para essa relação. É um medo da intimidade? É um desafio a limites? O que significa tudo isso? Então, aos pouquinhos, a gente vai tentando entender o que o não dito também está nos contando ali. Para finalizar, é importante a gente pensar na ética, na psicanálise contemporânea, na gente continuar mantendo a confidencialidade, os limites, ter um contrato terapêutico muito bem feito. Tudo isso é responsabilidade do analista. A importância da supervisão, né? Diferentes modelos e abordagens de supervisão. Dentro da psicanálise, por exemplo, nós temos diferentes teóricos. A gente não tem só um teórico, a gente tem Freud, a gente tem Winnicott, a gente tem Lacan, a gente tem uma série de abordagens. E como que a gente trabalha essas abordagens? Cada abordagem vai ter ali a sua linha mestra de segmento. E aí, para que a gente faça um atendimento e uma supervisão de qualidade, a gente precisa manter o estudo constante. Manejar o setting em tempos de crise, né? Tanto nas questões de urgência, nas urgências e emergências psíquicas, isso também é um processo a ser aprendido, a ser estudado. Como que a gente faz esse manejo técnico, né? E esse desenvolvimento contínuo, ele é essencial. Grupos de estudo, seminários, publicações, pesquisas em psicanálise. E a psicanálise no mundo digital, hoje, ela trata não apenas as questões individuais, mas ela trata também das questões sociais. Então, a gente precisa se abrir também para esse aspecto social. E cuidado também, claro, sempre cuidado com o analista, porque ele precisa, além do processo de análise pessoal, também fazer supervisão, porque ele também pode entrar aí, como tudo vai acontecendo o tempo todo, né? E no mundo digital a gente não fica só com aquela agenda mais mecânica, mas a gente tem aquela agenda que não é de papel, mas agenda digital, que está o tempo todo respondendo, ou um paciente que te manda um WhatsApp, ou que te manda uma mensagem numa rede social. O tempo todo a gente está trabalhando muitas vezes. Então, muita atenção para os limites, para que você não sofra também com estresse, com burnout, ter uma preocupação com seu autocuidado, com o manejo da sua exaustão emocional, para que você possa oferecer também um trabalho de muita qualidade. Bom, se você gostou desse conteúdo, se você precisa de supervisão técnica, se você quer aprender um pouquinho mais sobre psicanálise, se você quer fazer uma formação,
Fica ligado aqui com a gente, que a gente vai trazendo constantemente muitas dicas para você. E aqui no nosso canal, quando você clica, você vai ter direto acesso a mais informações sobre como entrar em contato conosco e também acessar os nossos cursos.